Salve, salve, rapaziada! The Tony Busters aqui na área, Enzo Ferreira falando. Leandro Pacheco. Thiago Lalinski. E hoje a gente vai fazer um vídeo com dicas sobre como melhorar a sua guitarra sem gastar dinheiro. Essa dica é para você que utiliza guitarras com pontes do tipo Turn-O-Matic. Uma dica bem bacana é experimentar passar a corda por cima do cordal da ponte Turn-O-Matic, para você diminuir a tensão, principalmente na parte da mão direita, onde você tem que executar alguns harmônicos e coisas como palm mute, por exemplo. Alguns caras que utilizam desse recurso são Zakk Wylde, Joey Bonamassa, Slash. Uma maneira muito legal de você alterar a tensão da sua alavanca é mudando a disposição das molas na cavidade traseira. Independente se é uma ponte vintage, modern ou Floyd Rose. Quanto mais molas paralelas às cordas você tiver, maior vai ser a tensão da sua alavanca. Querendo aliviar um pouco isso, é só pegar as molas de trás e fazer um leve arco. Dessa maneira, a ação da sua alavanca vai ficar um pouco mais suave. Uma boa dica para quem tem guitarra com ponte flutuante é você travar a ponte na hora da troca das cordas. Isso facilita e garante precisão na afinação. Dependendo do espaçamento da sua ponte para o corpo da guitarra, você pode utilizar um pedacinho de madeira, fazer um bloquinho de papel, que seja um papel rígido, um empilhamento de palhetas, qualquer coisa que você consiga travar a ponte na mesma posição. Essa dica é para você que utiliza guitarras de Stratocaster ou utiliza qualquer outro tipo de guitarra onde a corda não passa direto no nut. A dica é a seguinte, você pode lubrificar o seu nut com um pouco de grafite, ajudando assim a corda a não travar no próprio nut. Isso vai melhorar a estabilidade da sua afinação e vai melhorar a performance se você utilizar a alavanca. Uma dica bacana é para aqueles que querem ter intervalos ascendentes na sua alavanca, só que não querem usar pontes Floyd Rose. As guitarras Strato, ou tipo Strato, podem ter esse tipo de atividade se você afrouxar um pouco as molas na cavidade traseira. Dessa forma, a ponte vai descolar do corpo e você vai ganhar alguns intervalos ascendentes. Vale lembrar que no caso de bend, você vai perder a afinação das outras cordas. Ou, fazendo double stops, você pode ter pequenos problemas com a afinação. Mas, por outro lado, você ganha a ação ascendente da alavanca, que pode ou não ser interessante para o tipo de música que você toca. Essa é uma dica legal para quem grava com alto ganho. Você pode travar as suas cordas, abafar elas antes do nut e depois da ponte com uma espuma ou uma fita. Isso vai diminuir bastante a quantidade de ruído e vazamento na sua gravação. Guitarras com Floyd Rose tendem a ter problemas quando elas não estão bem reguladas. O posicionamento correto da Floyd Rose deve ser paralelo ao corpo. Isso você faz ajustando as molas na parte traseira da guitarra. Se você quiser a ponte mais alta, você pode afrouxar. Se você quiser a ponte mais paralela, mais próxima ao corpo, você precisa apertar os parafusos. O importante nisso tudo é que na afinação da sua escolha ela esteja paralela ao corpo. Uma modificação que custa virtualmente dinheiro algum, visto que capacitores e resistores são muito baratos em qualquer loja eletrônica, é o treble bleed. Você pode pegar esses dois componentes, juntar as pontas e ligar em paralelo no seu pote de volume, entre a entrada e a saída. Dessa forma, quando você tirar o volume da sua guitarra para limpar o som sujo do seu pedal ou do seu amplificador, as frequências agudas que antes se perdiam vão voltar para o seu sinal e você vai ter uma ação muito maior ao longo de todo o custo do potenciômetro. Para a galera que usa captação ativa, essa dica também é bem válida. Para você prevenir a captação de ruído de mola, é legal você prender ela também com uma fita, você prende com uma cordinha ou de repente você até abafa o som das molas colocando um pouco de espuma dentro delas. Isso provavelmente vai resolver o seu problema de captação de ruído. Agora uma dica muito legal e dessa vez falando de captadores. É um recurso muito bacana você mexer na angulação dos captadores, colocando o lado mais agudo um pouco mais alto e o lado grave um pouco mais baixo, para compensar a diferença de volume, a discrepância de volume entre as cordas. Uma manutenção que também tem custo zero é você apertar os jacks da sua guitarra para evitar aqueles barulhos e pops esquisitos quando você esbarra no cabo. É só você abrir o jack, pegar um alicate e forçar ele um pouquinho na direção do cabo. É importante que o cabo não esteja plugado quando você fizer isso. Dessa forma, a conexão entre o jack e o cabo ela vai ser mais robusta e vai ter menos jogo, menos espaço para oscilação ali dentro, consequentemente eliminando muitos problemas de ruído. Essa dica agora envolve pequenos gastos. É a compra de álcool isopropílico e WD. WD você vai utilizar para as ferragens da sua guitarra. Você vai lubrificar e prevenir ferrugem. O álcool isopropílico ele é ideal para a manutenção da parte elétrica da sua guitarra. Ele vai manter seus potenciômetros sem sujeira, sem ruído e, por consequente, com um desempenho melhor. Bem, galera, esse foi o nosso vídeo com dicas rápidas de como melhorar a sua guitarra sem gastar dinheiro. Espero que tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. A gente faz isso aqui para vocês. Aquele comentário com crítica sugestiva sempre é bacana. E lembre-se, a gente não passa nada para vocês que a gente não faça nos nossos próprios instrumentos. Aproveita a dica. É verdade, não se esquece também de procurar a gente em outras redes sociais, @TheTonyBusters, no YouTube, Instagram, Facebook, SoundCloud e no Twitter, para você ficar por dentro de tudo que a gente anda fazendo. Isso aqui tem não? Não, isso aqui não tem não. Isso aqui não tem. Orkut deveria ter. Bate-papo MSN, não. MSN. Não, Mirk.
Mirk. Mirk é bom. Mirk é bom. Mirk era tem maneiro. vírus. Bem, galera, é isso. Cruz, cruz, cruz. Tchau!